Há quase 10 anos, o hóquei sobre a grama chegou a Florianópolis. Criados quase ao mesmo tempo, os dois clubes que existem na cidade não são meras equipes amadoras. Florianópolis e Desterro são times que, além da rivalidade, partilham também a sina de serem campeões. E assim como outros esportes, o hóquei prova que no Brasil nem tudo é futebol. Ainda que sempre estejam à sombra dos holofotes. Florianópolis, Santa Catarina, norte da ilha, bairro de Santo Antônio de Lisboa. É no campo do time de futebol amador Avante que o hóquei sobre a grama tem sobrevivido na capital. Ainda que as medidas sejam parecidas, jogar em um campo sintético de futebol coberto com borrachas está longe do ideal. Em um campo oficial de hóquei coberto com areia ou apenas água, a bola desliza com mais facilidade. O clube não tem uma sede, né? A gente é obrigado a alugar campos ou então conseguir apoios e treinar em lugar para achar locais para treinar. A gente tem o apoio hoje da Secretaria de Esporte de São José, da Prefeitura de São José, que nos cede um ginásio. Nós também treinamos no PIK, que fica na SC 401, indo para o norte da ilha, que também nos apoia os dois clubes aqui de Florianópolis, cedendo uma quadra de graça para a gente. E a gente também aluga o campo do Avante, do Floripa Soccer, em Santo Antônio de Lisboa. Com pouco tempo para treinos, é comum ver os times masculino e feminino treinarem juntos. O Florianópolis aluga o espaço durante a semana e aos sábados é a vez do Desterro. Valeu, Lua! Bora, rapaz! Valeu! Esse é sempre que demora. Ele achar um branco, não acha eu. Venha! Esportes que utilizam taco e bola para marcar pontos já existiam muito antes da criação do hóquei sobre a grama. Mas a versão moderna foi inventada pelos ingleses no final do século XIX e logo se espalhou pelo mundo, especialmente em suas colônias. Presente no Brasil desde a década de 1880, se tornou esporte olímpico a partir de 1908. Na capital, o esporte chegou com a criação das seleções permanentes para o Pan-Americano de 2007. Na mesma época, nasceu o embrião dos times, ainda que com rumos bem distintos. Em 2005 e 2006, a seleção masculina estava treinando aqui e fomos para o Sul-Americano em 2006. Em dezembro de 2006 teve Sul-Americano masculino e feminino. No regresso do Sul-Americano teve alguns problemas com o time feminino. E daí foi solicitada uma reunião com o presidente da confederação aqui em Florianópolis para tentar melhorar a situação do time. Essa reunião não terminou bem porque o presidente da confederação, que é o atual presidente, mandou embora um jogador do nosso time por querer fazer perguntas. A reunião foi totalmente autoritária e quando ele foi expulso da reunião, muitos de nós saímos junto com ele. E aí ficou uma divisão do pessoal de Florianópolis, quem ficou dentro da reunião conformou o time do Desterro e quem saiu dessa reunião, que tinha um ideal diferente, aquele autoritarismo que estava impondo a confederação, nós formamos o Florianópolis Hockey. Mas o que nasceu com diferença, logo deu lugar à razão. A rivalidade está no clássico, porque temos amigos, somos amigos dele. A situação é muito boa, que não foi assim no início. No início foi uma relação bem tirante e difícil por causa de que tínhamos uma visão totalmente oposta do que era o bom para o hockey. Hoje estamos juntos, pensamos parecido e estamos assim que conformamos
a Federação Catarinense é composta por representantes dos dois times e de comum acordo. Com apenas 6 times jogando o Campeonato Brasileiro masculino e outros 5 na disputa do feminino, o nível do hóquei brasileiro pouco cresce. E não é preciso ir muito longe para perceber nosso baixo nível técnico. Não dá para jogar contra a primeira divisão da Argentina, mas contra a segunda divisão da Argentina daria para fazer jogos. No masculino, por exemplo, no feminino já teríamos que ir um pouco mais embaixo, na terceira ou quarta divisão para ver os níveis equilibrados. Todas as etapas e jogos do Campeonato Brasileiro têm sido realizados no Rio de Janeiro, desde a construção dos campos oficiais para o PAN de 2007. A enorme distância tem dificultado ainda mais o desenvolvimento do esporte. O campo do PAN ficou pronto um mês antes do PAN, então a gente nunca treinou no campo do PAN, assim como vai ser as Olimpíadas. E a gente treinava em campos como esse, que são de futebol, improvisados, com borracha, que o nosso oficial é de água ou areia, então totalmente diferente. Nunca conseguia treinar do jeito adequado. A gente vai para o Rio, a gente ia muito, sempre de ônibus, então a gente chegava lá, eram 18 horas de viagem, a gente descia do ônibus, jogava, às vezes nem comia nada e voltava para Floripa. Então a gente falava assim, a gente passa mais tempo dentro do ônibus no final de semana do que jogando, assim, era uma coisa que a gente ficava, meu Deus do céu, que loucura, né? E é uma coisa que dificulta muito, porque é longe. E aí, às vezes a gente tem que fazer um clássico Floripa e Desterro no Rio de Janeiro. E é totalmente incoerente, assim. Tanto que a gente tem, mesmo que a gente tenha um campo que não é o oficial, de repente dá para dar uma improvisada e fazer esse jogo aqui, né? Pra diminuir custos, diminuir o tempo gasto até lá. E na real o problema é mais grave, porque no Rio tem 2 quadras, só que uma por negligência está apodrecendo. Ela criou uma capa de mó por falta de manutenção, que quando faz calor isso aí fica como um cimento duro que não dá para jogar porque você se machuca, e quando está o clima úmido isso aí é uma lama que você não consegue ficar em pé. Então essa quadra nós no 2008 pedimos para eles tirarem daí e trazer para Santa Catarina. São Paulo pediu a mesma coisa, o treinador da seleção daquele momento pediu para fazer alguma coisa com essa quadra, tirar daí e mandar para um outro lugar. E nada foi feito. Então, coisas que poderiam ajudar muito não são resolvidas.